Olá, eu sou Paulo Tescarolo e esse é o Desafio, o programa de debates do IG. O nosso assunto hoje é a legalização do jogo no Brasil. Para debater com a gente, eu tenho aqui do meu lado Magno José, que é presidente do Instituto Jogo Legal e que defende a regulamentação do jogo no Brasil. E aqui do meu lado esquerdo, o deputado Carlos Bezerra Júnior, deputado estadual do PSDB, que é contra a legalização do jogo no Brasil. A gente vai começar com uma pergunta que eu faço para cada um, duas perguntas diferentes. Eu vou começar perguntando para você, Magno. Uma pesquisa norte-americana aponta que de 2 a 3% da população dos Estados Unidos tem algum problema com vício em jogo. Se a gente trouxer esses números para a realidade brasileira, eu acho que eles são um pouco assustadores, né? E você, que é a favor do jogo no Brasil, como você rebate, como você faria para solucionar esse problema, caso a sua posição prevaleça? Na verdade, essa não é uma pesquisa da americana. A Organização Mundial de Saúde prevê que na população existe de 2 a 3% de pessoas que têm algum tipo de problema com o jogo. Mas a patologia não é um privilégio só do jogo. Nós temos comportamentos patológicos em várias atividades. Compras, sexo, bebida, drogas lícitas e drogas ilícitas. O jogo tem problema, sim. Eu defendo a legalização do jogo, mas não defendo o estímulo ao jogo. O jogo é para ser regulamentado pelo Estado e tolerado, para que ele possa ser controlado, e não estimulado com propaganda na televisão, aquela coisa toda. Deputado, agora para você uma pergunta. Hoje qualquer brasileiro que queira fazer uma aposta num site esportivo, por exemplo, consegue fazer isso normalmente pela internet. Eu tenho um número aqui de que o jogo ilegal no Brasil movimenta aproximadamente 19 bilhões por ano. E é até um número que numa pesquisa que eu vi do Magno, dizendo que o Brasil poderia arrecadar até 15 bilhões por ano em impostos vindos do jogo. O Brasil está perdendo dinheiro nessa conta aí. Não é mais fácil, não é benéfico ao Brasil regulamentar o jogo e trazer esse dinheiro para os cofres públicos em forma de impostos? Primeiro que eu não vejo assim, eu não vejo o Brasil perdendo dinheiro, né? Esse dinheiro é uma estimativa, ninguém sabe ao certo o que é, como é, de que forma é. Lembrando que parcela desse recurso normalmente pode estar associado a outros crimes, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, caixador, uma série de coisas, né? Mas enfim, nem é essa a discussão. A grande questão aí é a seguinte, você estava falando de apostas online, né? A legalização de apostas online não faria o Brasil ganhar dinheiro? Eu particularmente creio que não. Para quem como eu atua como legislador e faz o enfrentamento de crimes transnacionais, por exemplo, não existe nenhuma segurança, primeiro, que esses sites que façam as apostas estejam registrados em território nacional e que possam ser fiscalizados aqui. Aliás, o jogo é feito com sites sempre fora dos países. E isso nos dá a clara impressão enfim, para mim, a certeza e a convicção que esse dinheiro sequer ficaria por aqui. Não há mecanismos efetivos de controle para uma coisa como essa. Eu permito discordar. Primeiro que hoje, a situação do Brasil hoje é o seguinte, nós não temos nenhum controle sobre o movimento de aposta na clandestinidade. Então, uma das defesas que a gente faz da regulamentação do jogo é exatamente para que você tire essas apostas que hoje estão na zona cinzenta e traga essas apostas para a luz do dia. Ou seja, o Brasil hoje tem um potencial de mercado em torno de 45 bilhões de reais de aposta. 30% disso poderia ser tributos que poderiam ser aplicados em vários projetos. Ou seja, quem vai definir esse projeto vai ser o legislador quando ele definir a regulamentação que vai ter essa atividade. Você tem hoje, exemplo, você está falando da questão dos sites de apostas esportivas. Os sites, hoje, nós não temos nenhum controle sobre os sites de apostas esportivas porque a gente não tem regulamentação no país. O jogo é a pátria, você falou muito bem. Mas se a gente tiver uma regulamentação, como foi feita na Espanha, na França, em outros países, os sites têm que ficar hospedados aqui dentro. E a contrapartida, né, desse tributo, ela vai ficar aqui no Brasil, que hoje não acontece.
acrescentando mais um detalhe. Durante a Copa do Mundo, o Brasil apostou 100 milhões. Nós não vimos a cor desse dinheiro. Nós temos hoje 4 milhões de jogadores de pôquer e 8 milhões de jogadores de aposta, e game, cassino, bingo, jogando sem nenhuma contrapartida no país. O país movimenta hoje $1 bilhão em apostas na internet, estou dizendo só da internet, e que não tem nenhuma contrapartida para o Estado e nem para a sociedade. Então é essa que é a defesa de que a regulamentação é necessária para que você, primeiro, tenha o controle, e segundo, que esse dinheiro, que esse tributo seja revertido para a sociedade e para o Estado. Eu discordo sinceramente disso, né? Porque eu olho a questão de um outro aspecto. Eu sou médico e sou legislador, né? Eu olho a questão sob o ponto de vista da saúde e sob o ponto de vista da política pública. E aí eu olho para o jogo e vejo que, enfim, a ampliação da liberação do jogo no Brasil, porque é importante a gente lembrar que no Brasil o jogo já é parcialmente liberado, ou seja, você tem a loteria controlada pelo Estado e as apostas de turf. Mas o fato é o seguinte, eu não encontro lógica, a partir do meu olhar como legislador e como médico, para avançar numa proposta como essa. Por quê? Por dois motivos que para mim são essenciais. O primeiro é o seguinte, você falou em 8 milhões de apostadores. E eu falo, porque os estudos, como bem o Paulo lembrou aqui, estudos internacionais apontam que existe um potencial na população onde até 4% da população pode se tornar compulsiva com relação ao jogo. Gente que pelo contato com o jogo vai se viciar. Nós estamos falando também numa população de 8 milhões de pessoas. E ao falarmos disso, nós estamos falando de uma tragédia que pode atingir, em termos de famílias, talvez 40 milhões de pessoas. As histórias não são poucas. Eu já ouvi inúmeras de gente que se suicidou porque perdeu tudo no jogo. Aliás, uma pergunta que eu sempre me faço, Magno, e que eu te faço também, Paulo. Você conhece alguém que tenha ficado rico jogando? Não sei se sou eu ou quem está nos acompanhando, eu não conheço ninguém. Desculpa, agora, eu conheço. Eu não conheço. Agora, eu conheço muita gente, mas muita gente, que arrebentou a família, que foi parar num hospital, que perdeu a profissão, que perdeu a carreira, que perdeu a vida por causa dessa tragédia. Então, para eu encerrar aqui o meu raciocínio, é o seguinte, eu não posso, como legislador, pensar numa política pública que favoreça com que pessoas lucrem a partir da patologia, da doença de outros. Por último, também não posso concordar com um instrumento que é claramente o jogo, não é outra coisa que não seja um mecanismo muito claro de concentração de renda. Quem defende o jogo, na verdade, se houvesse um grande clamor popular, eu até ia falar, puxa, vou até pensar nisso. Não existe clamor popular pela legalização do jogo no Brasil. Quem quer a legalização do jogo é uma minoria, mas uma minoria muito, quase ínfima, que lucra e não lucra pouco com isso. E que lucra a partir da patologia dos outros. Bom, vamos aproveitar que agora que a gente entrou num debate aqui, partir para o segundo momento do programa. Não, então eu vou te dar a oportunidade de falar. Mas eu tenho Eu vou colocar vocês dois em xeque, então, a nossa segunda etapa. Aí você pode fazer uma pergunta para ele, fazer a sua colocação, e depois o deputado faz o mesmo. Tá bom. Ainda dentro desse contexto, deputado, eu tenho que esclarecer. Primeiro, nós não temos nenhum dado confiável no Brasil com relação à questão da patologia. Não, os dados são internacionais. Não, mas os dados internacionais são de 1 a 3%, sendo que em mercados apostadores, esses números podem ser até superiores. E ainda tem as distorções causadas por legislação. Exemplo, na Itália, tem um pouquinho a mais, porque tem uma lei que garante, se a pessoa perder tudo no jogo, ela não paga aluguel. Aí a pessoa vai lá e se diz que perdeu no jogo. Mas eu quero voltar ao seguinte, hoje em dia tem mecanismos mais recentes com relação à questão da patologia, que é a autoexclusão. Ele está funcionando em vários lugares do mundo e funcionando bem. Eu conheço várias experiências de autoexclusão, ou seja, ou um familiar pede a exclusão ou o próprio patológico, o jogador patológico pede a sua exclusão. Quantos por cento dos jogadores patológicos pedem ou entram para a lista de autoexclusão? São muitos. 1%, segundo as estatísticas internacionais. Mais uma coisa que eu tenho que contestar. Sendo Mais uma coisa que eu tenho que contestar. Eles só procuram a lista de autoexclusão, sabe quando?
quando a situação é desesperadora. Mas pelo menos, um estudo do Comitê Norte-Americano do governo Clinton, que estudou o jogo nos Estados Unidos, aponta que as pessoas, quando procuram a lista de autoexclusão, ou elas estão numa situação de falência, elas têm uma média, eu tenho números. Elas têm uma média de dívida entre 30 a 90 mil dólares. Ou seja, se o cara não se suicidou, se o cara não se matou, se ele não perdeu a vida, se ele não entrou em desespero, aí ele vai... Não é assim. E outra coisa também que eu tenho que contestar. O senhor está dizendo que não existe, que uma minoria gostaria de ter o jogo legalizado. A última pesquisa... É fato. A última, não é fato, deputado. A última pesquisa do Data Senado de 2011... Por favor, me garante a palavra. A última pesquisa do Data Senado de 2011, que perguntou se a população queria o jogo legalizado ou não, 50% não queriam, 48% queriam, 2% não se manifestaram, sendo com margem de erro de 3%. Sendo que a população mais escolarizada, com maior renda e de maior idade, era em torno de 60% favorável. Então, esse dado é um dado, números não mentem nem se emocionam. Então, eu tenho que trazer esse dado para cá, porque senão fica parecendo que eu estou defendendo meia dúzia de pessoas. Agora, é a pergunta? Pode perguntar. Então, a pergunta é a seguinte. Quem não defende o jogo, praticamente está se aliando ao jogo ilegal, ao cenário que está aí. Porque a gente tem um cenário de jogo legal no país. Inclusive, para a formulação das políticas públicas, é muito importante que você tenha esse jogo regulamentado e que se defina na legislação qual jogo que vai poder ser operado ou não. Nós temos apenas duas opções, nós não temos três opções. Ou a gente tem o jogo regulamentado ou o jogo na ilegalidade. Não ter jogo, essa opção não existe. Até mesmo em países muçulmanos, o jogo acaba tendo uma penetração, porque ele é anterior à religião, ele é anterior a tudo, está na gente. Pergunta é, o senhor acha mesmo que tem que continuar com esse cenário que está colocado aí? Estou absolutamente convencido, até porque a discussão, quando se faz a discussão do jogo, a discussão não passa pelo campo moral. Aqui no Brasil? Então, eu estou falando a partir do meu ponto de vista. Ela não passa pelo campo moral, ela passa pela questão de justiça social. Quem é, segundo estudos do Comitê Norte-Americano, feito pelo governo Clinton, em 1996, fez um estudo mais completo, hoje feito no planeta, sobre os impactos do jogo numa sociedade. Quem é que efetivamente gasta no jogo? Quem é que efetivamente perde no jogo? Os estudos apontam que 52% dos lucros auferidos no jogo vêm a partir dos 2 a 4% de jogadores compulsivos. Não sou eu que estou inventando, estudo internacional, de padrão internacional. Ou seja, é uma questão social, é uma questão de saúde, é uma questão social. Quando o senhor me diz, olha, se o senhor não é a favor da liberação do jogo, então o senhor está se aliando. Desculpa, eu vou refutar o seu argumento. Porque eu também, assim como a sociedade brasileira, e assim como eu sei que o senhor também, sou radicalmente contra o turismo sexual. Radicalmente contra. Sim, sim. E o turismo sexual, olha, tem muita gente que defende, que acha bacana, que traz turista, traz recurso, e é uma coisa que está aí desde que a humanidade é a humanidade. Desculpa, não é porque está aí desde que a humanidade é a humanidade que eu tenho que aceitar isso como algo normal e a ser ampliado. Mais do que isso. E insisto, meu papel como legislador é olhar para a questão de forma a garantir a justiça social. E o jogo, eu preciso falar e repetir, o jogo é um instrumento de concentração de renda, que aprofunda a injustiça social. Não conheço gente que ganhou no jogo. Aliás, estudos apontam, sabe você que está acompanhando a gente, sabe qual é a chance de um apostador ganhar no caça-níquel, nas três fileirinhas ali? É de 1 em 263 mil. Essa é a chance. Ou seja, as máquinas são direcionadas para garantir o lucro de quem produz. Você sabe qual é a chance de ganhar na Mega Sena que o governo banca? 1 em 56 milhões. Vejam, ainda não estamos... A probabilidade da máquina, a máquina é 95%. Você tem que, exemplo,
o senhor fez uma lei muito interessante, uma lei esclarecedora, que quando os bingos estavam abertos, eles tinham que ter um aviso na porta do bingo que jogo não é uma atividade, né, o jogo é um entretenimento, ou seja, você alertou. O que isso tem que fazer são mecanismos, primeiro, de esclarecer a população, primeiro tirar o jogo da ilegalidade, depois esclarecer e, por último, se for o caso, você ter uma política pública de exatamente tratar esse cidadão que entrou nessa patologia. Porque hoje, mas hoje, deputado, hoje, o que acontece... Ele entrou na patologia porque ele teve contato. Mas hoje, você acha que hoje ele não tem contato? Hoje tem 230 mil máquinas na rua. Vou interferir um pouco no debate, só para dar um espaço agora para o deputado fazer uma pergunta e colocar o Magno em xeque aqui. Senão o nosso tempo vai acabar e você vai perder como a gente está falando aqui... Ou prosseguir com o debate. Mas... O senhor sabe como é que funciona, o cérebro de uma pessoa compulsiva. Sim. Quais são os jogos que potencialmente mais viciam? Os jogos que potencialmente mais viciam é aquele tipo de jogo onde o espaço, a diferença entre o tempo de aposta e o resultado da aposta é o mais curto possível. Ou seja, é aquela busca intensa do prazer da resposta da aposta continuamente. Ou seja, máquinas como caça-níqueis, o próprio bingo, enfim... São máquinas, são jogos, entre tantos outros que eu poderia citar aqui, mas são jogos que, ao serem expostos a um cidadão que até então não estava exposto a eles, no momento que ele é exposto, ele nem sabe que ele é compulsivo. Ele pode se transformar em alguém compulsivo. Agora, me diga uma coisa, baseado em números que eu já citei aqui ao senhor. O senhor acha moral, sob o ponto de vista de justiça no país, de justiça social do Brasil, a gente usar dinheiro público que iria para a escola, que iria para o hospital, para criar um sistema de fiscalização da legalização do jogo no Brasil? O senhor acha que faz algum sentido, sob o ponto de vista de justiça social, a gente fazer isso num país como o Brasil, com tantos e tantos problemas? Quer dizer, a gente trazer para o topo da discussão a legalização, do topo da agenda de discussões do país, a legalização do jogo, e aqui é a minha pergunta, o senhor acha moral que, sabendo que esse jogo se sustenta, segundo dados internacionais, 52% do lucro a partir dos 2 a 4% de compulsivos? A gente sabe as filas de bingo lá, quem fica na fila de bingo? Uma resposta rápida do Magno para a gente encerrar. Imoral é o que está aí. Imoral é você expor 240 mil máquinas na rua sem nenhum controle, inclusive do quanto estão pagando essas máquinas. Mas está na mão do crime organizado. Tá, deixa eu responder. Claro, inclusive de quem está apostando. Aí nós estamos deteriorando a poupança familiar, eu concordo com você. Primeira coisa que nós temos que fazer antes de travar essa discussão é repensar o modelo que a gente tem hoje em dia. Porque com a ilegalidade você não tem controle nenhum, você não sabe quem está jogando essas máquinas, você não sabe qual é o percentual de premiação que essas máquinas estão pagando. Isso sim, isso é imoral. Agora, moral, na minha opinião, é defender que tirar esse cenário que está aí de ilegalidade e trazê-lo para a legalidade, onde a própria legalidade pode proporcionar políticas públicas para tratar essa pessoa que hoje nós não sabemos, mas hoje nós não sabemos quem são essas pessoas, deputado. Exatamente pelo fato que a gente não tem uma legislação que garanta, que proteja... São dados internacionais, dados dos Estados Unidos. A gente precisa ter uma legislação que proteja esse apostador que hoje está sem proteção. E isso, para mim, é moral. Acho que o debate foi bom. Bom pra caramba. Acabou. Acabou. Não acredito. Porra, eu achei que... Parece curto, mas foi um ótimo debate. Acho que o nosso internauta vai poder tirar as próprias conclusões. A gente teve bastante informação. Esse foi o desafio. Agradeço a presença do Magno, do deputado Carlos Bezerra Júnior. Obrigado pela presença e principalmente pelo debate acalorado e informativo. Valeu.